Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E no dia de hoje, né, sexta-feira, feriadão, nós vamos continuar aqui com a nossa programação semanal, trazendo aqui debates, conversas, né, e discutir um pouco a situação aí da classe trabalhadora, né, fazer coisas aí que de gente que pensa em mudar, transformar radicalmente a nossa sociedade. E o meu convidado de hoje aqui é o Caio, né, trabalhador aí da Universidade Federal do ABC, que passou aí por um processo de eleição sindical, né? Então o Caio vai contar um pouco aí desse processo, como foi. Então, Caio, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom dia a todos. Como o Guilherme falou, meu nome é Caio, eu sou trabalhador na UFABC, sou servidor e estudante na UFABC, né? Já estudo na UFABC há algum tempo, concluí um curso que é filosofia, licenciatura em filosofia, e ainda me mantenho cursando algumas disciplinas, né? Pelo fato da UFABC permitir isso, sem precisar reingressar, prestar vestibular novamente e tudo mais. Sou servidor desde o ano passado, né, 2022, atuando como assistente de administração no Campo Santo André. Já há um tempo também eu milito, e desde 2020 eu estou na corrente proletária na educação no POR. Acho que, resumidamente, é isso. Maravilha, então vamos ir para a primeira pergunta, né? Conta um pouco mais como que foi esse processo aí de eleição. Certo. Mais recentemente agora, né, houve a eleição para a coordenação executiva, né, para a direção do Sintuf-ABC, que é o Sindicato dos Trabalhadores da UFABC. Na verdade, o nome oficial é mais amplo, assim, Universidades Federais do ABC, né? Mas, do ponto de vista prático, é o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos da UFABC. É, mas, assim, acho que só para fazer uma contextualização, o sindicato Sintuf, ele é um sindicato relativamente novo, se a gente for pensar, ele tem uma década, mais ou menos 10 anos, foi fundado em 2012, e pela primeira vez, né, ele teve mais de uma chapa inscrita numa eleição, né. É, e fora isso também, recentemente houve também a eleição para delegados, né, do Sintuf ABC, para participar da plenária nacional da Fazubra, que aconteceu nos dias 10 e 11 de março, em Brasília. E nesse mesmo aconteceu um processo similar, que foi a inscrição de duas chapas também, que também nunca tinha acontecido, embora o Sintuf-ABC ele tenha essa cultura, essa prática de sempre eleger os delegados da plenária nas assembleias, né? Mas mesmo nas assembleias sempre houve um chapão, por assim dizer, né? Bom, naquele primeiro momento, na eleição das plenárias da Fazubra, em março, né, eleição de delegados para a plenária da Fazubra, houve duas chapas, né? Uma chapa articulada por um membro da coordenação, da atual coordenação do sindicato, que é militante do PSOL, junto com pessoas independentes. E houve uma chapa na qual foi composta por mim, né? Sou do POR, e um outro companheiro que é do PSTU, que é aposentado, eu estou na ativa, né? Então, basicamente, tiveram essas duas chapas. E a eleição resultou na eleição de dois delegados para a chapa 1, que naquele momento era representada pelo pessoal e duas mulheres, né, independentes, duas ativistas, e um delegado para a chapa 2. Eu participei do congresso, da plenária, né, nacional da Fazubra, pela chapa 2, e foi isso, só para, como eu falei, contextualizar, né. E aí, agora, posteriormente, a direção do sindicato, ela adiantou as eleições, né, porque o próprio mandato atual da direção, houve uma ruptura lá atrás, em 2021, e isso fez com que houvesse uma eleição, assim,
basicamente fizeram um grupão para manter o sindicato ativo, vivo, entendeu? Porque muita gente saiu da direção. Só que qual que é o problema? Esse chapão aí, dessa última gestão, não necessariamente havia pessoas com afinidades, tanto ideológicas quanto do ponto de vista de métodos e tudo mais. Então teve muito problema, né? Mas desde quando essa última gestão havia sido constituída, havia essa perspectiva de que em algum momento iam chamar eleições, né? E aí, com o retorno das aulas, das atividades, né, presenciais na universidade e tudo mais, houve uma assembleia também de mudança estatutária, a qual permitiu, por exemplo, que as chapas fossem constituídas com menos pessoas. Por exemplo, antes, necessariamente a chapa tinha que ter 15 pessoas para, né, ter uma chapa, assim, inscrever uma chapa, que era a quantidade de membros da coordenação executiva. Agora não, a chapa pode ter de 8 a 15. Então, isso também facilitou a própria ideia de ter mais chapas, né, de um ponto de vista geral, assim. Então, é isso. Aí, falando concretamente agora sobre essas eleições, né, foram inscritas duas chapas, né? Uma chapa com uma perspectiva mais de independência de classe, que é a chapa 1, e que ela não é chapa 1 apenas por uma questão de arbitrária, assim, né? Foi uma decisão da própria chapa ser a chapa 1, porque assim, o Sintuf-ABC ele tem um histórico de independência mesmo. Ele, por exemplo, é o único sindicato no ABC Paulista afiliado à CSP com lutas. Né? Não que isso por si só significa que ele é um sindicato independente, até porque, por exemplo, na nossa visão do Polo, a CSP com lutas ela não encarna plenamente a independência de classe, né? Tem toda essa questão do divisionismo das centrais. Acho que a pandemia mostrou isso também, na medida em que arrastou, né, o conjunto das centrais que fizeram o 1º de maio virtual, dentre outras atividades, que, enfim, só para... A ideia não é discutir especificamente isso, né, só estou citando aqui. Mas, ao mesmo tempo, mostra esse histórico, né, do Sintuf-ABC de luta mesmo, de combativo mais, de ação direta, né, então, apesar de ser um sindicato pequeno, vamos supor, se a gente comparar o FABC com o UFRJ, por exemplo, o UFRJ é uma universidade gigante, né, não só, tipo assim, em termos de tempo e tudo mais, mas de estrutura mesmo e de quadro de funcionários, né. Então, claro, quando tem uma greve, é muito mais fácil, assim, vamos dizer, para o UFRJ participar, se projetar, assim, né? E a UFABC, apesar de ser uma universidade pequena, nas greves que ela participou, ela teve um papel bastante ativo, assim, né, no Comando Nacional de Mobilização e etc. Então, né, e a chapa 1, ela tinha essa perspectiva da independência de classe, e ela reuniu tanto militantes de diferentes organizações, quanto ativistas, né? Inclusive ativistas era a maior parte, porque a chapa tinha 12 pessoas, e basicamente 4 pessoas são organizadas, né? Pessoas organizadas nessa chapa tem pessoas do PO, do POM, que é Organização para um Partido Operário Marxista, que é um grupo que existe fundamentalmente em Diadema, aqui no ABC. Pessoas também da Emancipação Socialista e pessoas do PSTU também. Basicamente foram essas organizações que compuseram a chapa, né? E reuniu também pessoas tanto que já foram de gestões anteriores do sindicato, ou mesmo da gestão atual também, como pessoas novas que nunca participaram de sindicato, ou mesmo de gestão, ou de gestões. E, por sua vez, a chapa 2, ela também reuniu pessoas que eram da gestão atual, e um outro grupo de pessoas ativistas, assim, que não fizeram parte, não só não fizeram parte de outras gestões, como muitas delas nem têm um histórico de ativismo, assim, né? Pelo menos que as pessoas conhecem na universidade e tudo mais. A chapa 2, em relação, do ponto de vista político, né, ela está mais próxima, assim, do governismo,
Ela é composta por militantes, na verdade, no plural, né, do PT, ou desculpa, do PSOL, e uma militante do PT. Então, metade da chapa são pessoas organizadas nessas organizações, nessas, né, tendências políticas, partidos. Então, assim, foram basicamente, né, inscritas essas duas chapas, e aí que começou a campanha eleitoral, né? Assim, a característica principal, né, que diferenciou as duas chapas foi isso que eu coloquei, uma pautando a questão da independência de classe e a independência de classe e uma espécie assim de resguardar essa herança do sindicato, entende? Tipo assim, nós defendemos as conquistas que aconteceram com o sindicato independente e tudo mais, né? As participações na greve, as conquistas que vieram a partir dela, e nos propomos a continuar essa luta, né? Então essa era a, assim, a agenda, o programa, a atuação da Chapa 1, né, que, como eu falei, foi inscrita como Chapa 1 devido a essa ideia de que o Sintuf é um sindicato que tem uma atuação independente e tudo mais. E a Chapa 2, por sua vez, até, não esqueci até de falar o nome das chapas, né, Chapa 1 é lutar com independência e a Chapa 2 é sem medo de ser feliz. Então, assim, o próprio nome das chapas, eles também sintetiza bem essa questão da perspectiva, assim, de luta, né, ou de uma coisa mais, que não necessariamente seja de luta, assim, direta, combativa e tudo mais. Aí, assim, no caso da Chapa 1, nós tivemos o que permitiu que esse grupo se reunisse, né, inclusive de pluralidade, se vamos dizer, de diversas organizações, constituísse essa frente de luta. Foram basicamente dois princípios, né, que foi a independência de classe e a democracia operária. Também foi colocada a questão do combate às opressões, né, e às discriminações, mas fundamentalmente teve essa questão da independência de classe e da democracia operária. No caso, a independência de classe tem a ver com a independência dos governos, da reitoria, né, da agenda e das propostas colocadas por eles. Já a democracia operária tem a ver fundamentalmente com com a defesa das instâncias, né, do sindicato. Então, por exemplo, discutir as coisas na Assembleia ou na reunião da Executiva e encaminhar ao que for decidido ali pelos membros daquela instância, né? E isso fez com que esse foi o fator fundamental, na verdade, que permitiu, né, o que levou à formação de duas chapas. Porque, por exemplo, a militante do PT, que passou a integrar a chapa 2, ela chegou a ser cogitada para a chapa 1. Uma parte da chapa 1 votou contra isso, né? Mas ainda assim a maioria da chapa deu esse voto de confiança para ela, né? Tipo, apesar de ser do PT, por ser uma pessoa engajada e tudo mais, ela até poderia fazer parte da chapa. Só que o que aconteceu foi que ela agiu de forma oportunista, porque ela chegou a dar um nome, inclusive, para fazer parte da chapa, só que estava articulando a chapa 2, entendeu? Então, tipo assim, se a chapa 2 não desse certo, ela continuaria na chapa 1, por assim dizer. E uma outra pessoa, também o principal articulador, na verdade, da chapa 2, ele também tem todo um histórico de indisciplina nas reuniões, burocratismo, oportunismo e carreirismo também, por aí vai. Então, por exemplo, eu citei aqui no início da atividade, né, a eleição de delegados para a plenária nacional da FASUBRA. Naquela plenária, foram, né, como eu comentei, foram eleitos 2 delegados da chapa 1, daquela eleição lá, e um delegado da chapa 2, que no caso foi eu, que acabei indo para a plenária.
E ele, como membro da coordenação, né, geral do sindicato, ele se recusou a organizar minha ida para a plenária. Então, tipo, essa questão de compra de passagem, reservar hotel e tudo mais. E, tipo assim, ele falou, vou fazer o meu e da pessoa lá, da outra pessoa que foi eleita da chapa 1, entendeu? Simplesmente recusou. Então, na prática, o que se configurou como um boicote da decisão da Assembleia, né? Porque foi uma eleição ali que foi feita na Assembleia, e ele desrespeitou esse resultado. Então, eu estou dando um exemplo, né? Poderia citar vários outros. E, inclusive, já tem um outro exemplo que, se eu esquecer, depois me lembra de falar aqui, mas que tem a ver com algo que aconteceu ontem também. E aí, basicamente, foi isso, né? Em relação à inscrição das chapas e tudo mais. Eu fiz essa caracterização mais política, né? Em relação à campanha, teve uma coisa que aconteceu, que a chapa 1, que somos nós, né, que nós compusemos, realizou uma atividade aberta para discutir a campanha salarial, né, a defesa do reajuste integral, né, das percas salariais, e inclusive do aumento real, porque assim, a categoria está há muito tempo sem um reajuste, né? Teve um reajuste agora esse ano, de 9%, que foi para o funcionalismo inteiro, né, federal, não foi específico para a categoria, e que ele é insuficiente justamente por estar há muito tempo sem recomposição, né, das perdas. Só, segundo as próprias direções nacionais, só as percas no governo Bolsonaro, né, se considerar só a inflação do governo Bolsonaro, os 4 anos, seria 27% necessário para fazer o reajuste. E ainda assim, as direções elas acabaram não encampando uma luta mesmo para conquistar um reajuste adequado, entendeu? O governo propôs lá na primeira reunião, no início do ano, os 9% a partir de maio. Tipo assim, tinha várias propostas, mas o montante era o mesmo. Por exemplo, se fosse em fevereiro, seria tantos por cento. Se fosse em março, aumentaria um pouquinho, mas esse pouquinho que aumentava era justamente porque não aumentou no mês anterior. Então, a proposta, tipo, o final seria 9% a partir de maio, que foi o que acabou se concretizando, né? E o que é bastante suficiente, assim, né? Não resolve. Claro que é um pouquinho ali que faz diferença no bolso do trabalhador, né? Mas, assim, poderia ser muito maior se a direita. Porque, assim, não teve luta nenhuma, literalmente nenhuma. Não teve um bottom que se coloca assim na camiseta, não teve isso. Assim, não existiu campanha salarial, né? Segundo os próprios governistas, as direções, a campanha salarial foi a campanha eleitoral do ano passado. E agora a gente está nesse momento de discutir a campanha salarial de 2024, né? Então, a gente, enquanto chapa, já chamou esse debate, que foi bem importante, porque permitiu que a categoria, né, parte dela, algumas pessoas que participaram, conhecesse o nosso programa até aquele momento e contribuísse também, elaborasse aquele programa. Então, isso foi bem importante. Uma outra atividade que nós fizemos durante a campanha foi participar do ato dos servidores, da greve dos servidores municipais de São Bernardo do Campo, que é uma luta que está ocorrendo agora, muito importante, assim, está sendo bastante massiva, bastante importante aqui na região. Os trabalhadores também estão reivindicando um aumento digno, vamos dizer assim. O governo, de forma totalmente arbitrária, né, aprovou um aumento bem menor do que os trabalhadores estão reivindicando na Câmara, tipo, do nada, ele foi lá e aprovou, assim, né, sem qualquer participação dos trabalhadores. E os trabalhadores, evidentemente, se mantiveram, né, na greve, e a greve está crescendo a cada dia, está sendo um movimento bem importante, assim. E, curiosamente, no dia que teve esse ato, que nós fomos lá em apoio, a Chapa 2, né, ela fez um ato show na universidade, né? Literalmente, assim, um ato show, o nome da atividade, assim, na qual foi uma atividade mais de caráter cultural, assim, né? Não que sejamos contra, né, mas, assim, mostra que o foco, né, não necessariamente é a atividade política, assim, pensando que era uma campanha eleitoral, né?
Então, é isso. Depois soubemos de várias coisas, por exemplo, quando teve a Assembleia para votar a proposta de reajuste colocada pelo governo, é, somente 2 pessoas na Assembleia votaram contra aceitar a proposta, aquela proposta naquele momento, né? Ou seja, se propuseram, né, colocaram na perspectiva de fazer uma luta para aumentar essa proposta do governo, que basicamente foi eu e um outro companheiro, né? Então, o que a Chapa 2 fez? Nós somos dois, as outras pessoas, mesmo da Chapa 1, votaram por aceitar a proposta, né? Mas na campanha eleitoral, né, dentre várias, tipo assim, calúnias que foram feitas, era falar, a Chapa 1, eles são contra o aumento salarial. Então, eles chegavam nos trabalhadores e falavam isso, sabe? Vote na Chapa 2, que a Chapa 1 é contra o aumento salarial. Então, assim, além de falsificava 2 vezes, tanto que a chapa era contra o reajuste, sendo que, na verdade, 2 pessoas votaram contra aquela proposta de reajuste, e o segundo aspecto é que a gente não é evidentemente contra o aumento salarial, a gente buscava, né, um aumento maior, o que a direção não se propôs a fazer, né, não encampou essa luta necessária. Bom, em relação ao resultado da eleição, né? As eleições ocorreram no formato online, de segunda e terça-feira dessa semana. E, assim, o sindicato, o UFABC, ela tem cerca de 750 técnicos administrativos, e antes das eleições tinha mais ou menos 185 filiados, mas nas eleições algumas pessoas se filiaram, né? Não tem na UFABC, no Sintuf, hoje, atualmente, não há um impeditivo de se filiar, não tem um prazo, entendeu? A pessoa pode se filiar, tipo, no dia da votação, se ela quiser ir votar. Então, algumas pessoas fizeram filiação nesse processo e deve ter chegado a algo próximo de 200 pessoas. Mas pessoas que votaram foram 135, se eu não me engano. O resultado foi o seguinte, né? A Chapa 2 teve 79 votos e a Chapa 1 teve 56 votos. E a gestão do Sintuf, ela é proporcional, né? Ou seja, tipo, a chapa que teve mais votos, não necessariamente ela foi com todas as coordenações ali, todas as pessoas integrantes, todos os coordenadores, né? Gosto de falar cargo, né? Porque não é cargo. Mas a gestão é proporcional. Então, isso permitiu que a Chapa 2 tenha 9 coordenações, né, do sindicato, e a Chapa 1 tenha 6 coordenações. Ocorre que a Chapa 2, ela só tinha 8 pessoas na chapa. Como ela tem direito a 9, um cargo ficaria vago, entendeu? E a Chapa 1, ela tinha 12 pessoas, então teve que escolher, né, dentre essas 12, as 6 pessoas que entrariam. Foi um processo bem tranquilo, até porque toda a construção da chapa a gente fez de uma forma bastante democrática, né, de discutir nas reuniões, sempre discutir e decidir coletivamente. Então, foi isso, assim, né, aí, isso foi segunda, terça-feira, na quarta-feira houve a posse da nova gestão, já com os nomes ali das pessoas que de fato vão compor a próxima coordenação executiva. E aí, aquilo que eu comentei, se eu esquecesse para me lembrar, né? O que aconteceu ontem foi que um membro, né, até então, que era da Chapa 2, mas agora é da coordenação, né? Não existe mais, a chapa, em tese, não existe mais. Na próxima semana, só para contextualizar, na próxima semana, no dia 10 e no dia 12 de abril, estavam marcadas 2 assembleias, uma em Santo André e outra em São Bernardo, para eleger os delegados para o Congresso da FASUBRA. Né? Teve aquela assembleia que eu falei da plenária, agora vai ter para a eleição dos delegados para o Congresso, o qual vai ocorrer entre os dias 17 e 21 de maio em Brasília.
Aí, assim, por questões do regimento do Congresso e tudo mais, inicialmente foram chamadas duas assembleias, uma para cada campus da UFABC, né? Assembleias presenciais, até por uma questão estatutária da FASUBRA. E aí o que ocorreu foi que, assim, primeiro, não houve uma ampla divulgação, houve, né, a divulgação dessas assembleias já tem um tempo, pela lista de e-mails dos técnicos administrativos da UFABC, mas não houve uma divulgação ampla, sabe, para as pessoas comparecerem e tudo mais. E aí ontem o coordenador geral da coordenação executiva, do sindicato, do Sintuf, ele enviou um e-mail, né, para a categoria, falando, né, fazendo um chamado para a assembleia que vai acontecer na segunda-feira em Santo André, sendo que no e-mail ele coloca, né, que ele coloca o link para a tese que ele defende, que é a tese do travessia, do resistência pessoal, né, e fala que a maioria da coordenação apoia essa tese. E também fala da Assembleia em Santo André, mas não cita nada sobre a Assembleia em São Bernardo. E aí, qual que é a questão, né? Dois aspectos. Falar o primeiro, o menos relevante, vamos dizer assim, embora também seja um problema, que é a questão da Assembleia de São Bernardo. A direção ela acabou cancelando a Assembleia de São Bernardo do Campo, que aconteceria na quarta-feira, né? Então só vai ocorrer agora a Assembleia de segunda-feira. Mas ele não deixou isso explícito no e-mail, entendeu? Não falou assim, a Assembleia de quarta-feira está cancelada. Só falou, venham para a Assembleia na segunda, mas até então já estava marcada as duas, entendeu? Mas o problema fundamental dessa mensagem é que ele fala isso, que a maioria da coordenação apoia aquela chapa, aquela tese, né? Sendo que nem houve reunião da coordenação até o momento. Então, tipo, se não houve reunião da coordenação, não houve discussão naquela instância, que é a instância oficial do sindicato, e nem deliberação. Se não houve deliberação, você não pode falar em minoria e maioria, né? Porque isso se dá por meio de voto na instância do sindicato. Porque, assim, apesar da chapa 2, né? Dos antes integrantes da chapa 2, de fato serem maioria do ponto de vista formal, sabe, não dá para ignorar a instância oficial do sindicato e em diversos aspectos, inclusive, primeiro que a discussão tem que se dar na instância oficial do sindicato de fato, né, e segundo que a decisão vai ser tirada ali com as pessoas, né, a pessoa ela pode ser convencida de uma tese diferente, etc., ou mesmo, vamos supor que são 8 pessoas da chapa 2. Se 2 não estiverem na reunião, já não significa que é a maioria, entendeu? No voto lá. Então, tem todas essas questões de natureza política, prática, que foi bem ruim, assim, esse e-mail. Então, ontem a coordenadora geral foi eleita pela chapa 2, mandou um e-mail, né, esclarecendo essa questão aí, porque ele mandou esse e-mail arbitrariamente. Ele escreveu e mandou como coordenador geral, né, mas claro que para a categoria aparece como o e-mail oficial ali da entidade, que também demonstra o outro caráter ruim, essa questão do aparelhamento, né? Que é você usar essa função de coordenador geral, enfim, do sindicato para promover o seu próprio grupo, né? Através do aparato mesmo do sindicato. Bom, aí acho que só fazer algumas considerações gerais. Assim, a chapa 2 na campanha, né, enfim, ela nunca se propôs a fazer uma luta mesmo pelas reivindicações, né, dos trabalhadores. Enquanto a chapa 1 fez bastante essa defesa e tudo mais, a chapa 2 ela tinha muito esse caráter de fato do governismo, assim. Inclusive a própria na tese deles para o Congresso da FASUBRA, mas em outros espaços também, está explícito essa questão tipo assim, segundo eles, né, não existe uma terceira opção, ou é Lula ou Bolsonaro, sendo que o Lula, né, o governo Lula, que é um governo burguês de frente ampla, junto com Alckmin, inclusive bolsonaristas também, tem que fazer essa ofensiva implacável, né, segundo eles, contra o bolsonarismo. Então, não se trata, né, dos trabalhadores lutarem pelas suas reivindicações e enfrentarem os governos burgueses, né, e também a ultradireita, que é reacionária.
né, se trataria, então, de uma luta entre as próprias frações burguesas, né, se a gente considerar o governo de frente ampla também como parte desse jogo aí interburguês. Então, o que isso significa? Significa que, querendo ou não, sendo maioria, se eles não desenvolverem uma luta de fato, né, pelas reivindicações dos trabalhadores, quase que inevitavelmente, isso vai colocar para a categoria, né, a necessidade de superar essa direção, né, porque a luta ela vai ter que acontecer, né, para conseguir, né, conquistas e tudo mais, né. É... E bom, e quais são os desafios? Os desafios, né, a gente na Chapa 2 conversou, né, assim que teve o resultado das eleições, fizemos o balanço e tudo mais, e a gente tirou desse grupo ele permanecer ativo, né, assim, não só pensando na atuação na coordenação executiva, mas inclusive fora dela também, né, promover atividades, debates, independente de estar ou não na coordenação executiva. E a ideia é essa, né? Justamente a gente continuar essa discussão, fazendo esse movimento para avançar na consciência da categoria, né? Porque, querendo ou não, como existe um quadro geral de refluxo mesmo no movimento, né? Em geral, no Brasil e na UFABC também, isso também acaba implicando, né, na consciência dos trabalhadores, né? Eles não estão numa perspectiva de combate e tudo mais, porque isso não aconteceu no último período, né? Então eles não têm essa referência, assim. Então acho que deu para passar um pouco aí, né? Maravilha! Então vamos aí para a próxima pergunta, né, o Caio. Você fez toda uma explicação aí de como foi as eleições do sindicato. Aí eu pergunto para você, né? Aqui no Mesa de Debate a gente fala muito aí de independência de classe, né? Qual que é a importância, né, de manter os sindicatos independentes aí para você? Por que o sindicato não pode ser atrelado aí aos governos? Bom, acho que tem pelo menos dois níveis, né? Vamos dizer assim. Um primeiro é uma questão pragmática, né? Eu entendo que, assim, pragmática é modo de se falar, né? Política, assim, mas pragmática que é o seguinte, bom, se o sindicato ele está atrelado ao governo, ele é uma correia de transmissão da política do governo. E, assim, quando a gente pensa, por exemplo, no funcionalismo público, quem que é o patrão dos seus servidores? É o governo, né? Tem gente que tenta é, tipo assim, diferenciar, falar, por exemplo, não é a população, é a sociedade. Claro, não deixa de ser, porque é o dinheiro dos impostos e tudo mais, né? A verba ali que paga os nossos salários. Mas, do ponto de vista institucional, assim, é o governo, né? E, por exemplo, quem faz a proposta de reajuste é o governo. Quem reajusta, inclusive, os próprios salários, né? Presidente, Congresso Nacional, etc. É, então, assim, essa questão da independência de classe, a importância está justamente nessa questão, né? Porque um grupo, né, um sindicato, uma entidade comprometida com o governo, na verdade, ele não vai levar a cabo, né, e até as últimas consequências, as reivindicações dos trabalhadores. Porque isso significaria o quê? Significaria abrir mão dessa questão de defesa do governo, entendeu? Então, por exemplo, se um grupo ele reconhece, né, ele diz, né, que o governo, que a gente não pode desestabilizar o governo, porque tem um perigo maior, que é, por exemplo, a ultradireita, e que, segundo esse grupo, nós temos que o próprio governo tem que combater esse grupo, e não as massas nas ruas, né, através dos seus métodos, das suas reivindicações. Então, entende? A atuação dela vai ser sempre para impedir que o movimento ele leve uma luta consequente contra o governo e pelas reivindicações próprias, né? Então, acho que em linhas gerais tem isso, e agora, pensando a longo prazo e estrategicamente, a independência de classe ela tem uma importância muito grande, assim, na verdade.
A história das revoluções mostra isso, né, que a burguesia, nos momentos decisivos, ela se une, né, apesar de ter diferenças também, as frações burguesas, elas se unem e combatem ali as massas trabalhadoras. E qual que é a importância do sindicato? O sindicato, ele é um organismo próprio da classe operária, né, em particular, foi a classe operária que criou, e que as outras classes trabalhadoras também utilizam desse instrumento, né. Então, assim, é diferente, por exemplo, de uma instituição, né? De uma instituição tipo, por exemplo, uma universidade, uma escola, porque as instituições, elas são administradas ali pelo Estado. O sindicato, não. Ele é uma organização própria dos trabalhadores, né? Independente, autônoma. Nesse sentido, assim, enfim, tudo ali, o estatuto, as regras, a democracia é gerida pelos próprios trabalhadores. Então, assim, já de uma forma a natureza do sindicato é ser independente, né? E aí, pensando historicamente, estrategicamente, sindicatos, vamos supor, tem um processo de mobilização amplo, que envolva outras categorias e tudo mais. Num processo revolucionário, por exemplo, o sindicato tem esse papel, inclusive, de auxiliar no processo de tomada do poder, né? Do poder do Estado, né? Como a gente viu no caso da Rússia, com a questão dos soviets, e dentre outros espaços. Então, assim, é fundamental o sindicato ele ter a independência de classe, senão ele vai servir de correia de transmissão da política dos poderosos, né? Da classe dominante atual, que no caso do capitalismo é a burguesia. Perfeito. E você falou muito aí da Chapa 2, né? Qual que é o balanço que você faz aí, então, né, da atuação, né, da Chapa 2 aí no sindicato quando ela era gestão, né? Porque você falou essa questão da independência de classe, isso reflete aí em ações concretas, né? Sim, então, aí que tá a questão, porque, como eu comentei lá mais ou menos no início, assim, tanto a chapa um quanto a chapa 2 ela, é, ela tem pessoas que eram da gestão atual do sindicato, entendeu? Ou que já foram de gestões anteriores, porque sempre teve uma chapa só, né? Então, assim, não existia muito essas diferenças políticas. Pela primeira vez, né, formaram-se dois grupos e, coincidentemente, vamos dizer assim, cada um desses grupos tem defesas políticas, assim, distintas, né, entre os dois grupos, mas internamente, entre os grupos, tem afinidades, né, não é arbitrário, apesar de, por exemplo, a chapa 1, ela ter bem essa questão da discussão política mesmo. Então, a gente não foi, por exemplo, chamar nossos amigos, entende? A gente fez a discussão política, as pessoas que concordaram ou não com o programa ali, passaram a integrar o grupo. Então, eu falo isso porque, assim, não necessariamente a chapa 2 era a direção, entendeu? Mas, assim, em relação à atuação da chapa 2 na direção, eu já citei um exemplo, aquela questão bem burocrática e péssima de se recusar a organizar ali, né, a ida de uma pessoa que foi eleita na Assembleia para um organismo sindical. Mas do ponto de vista político, desculpa, eu estou meio tossindo essa semana, do ponto de vista político, por exemplo, no ano passado teve o Congresso do Sindicato dos Trabalhadores da UFABC, e nesse congresso foi aprovado apoiar a candidatura, né, do Lula e do Alckmin já no primeiro turno. Outra coisa que ocorreu foi a ida, né, desde o sindicato também, para a posse do Lula em Brasília. Então, isso são duas coisas que foram bem complicadas, assim, do ponto de vista do comprometimento, né? É que, assim, na prática, por exemplo, para a gente que é do pó, né, tem essa perspectiva bastante de independência de classe, foram decisões que comprometeram ali a independência do sindicato, né? Subordinaram mesmo a disputa interburguesa, que foi da troca de um governo burguês por outro, né? Apesar de, evidentemente, haver diferenças, né? Por um governo ser de ultradireita, né, fascistizante, e o outro governo ser um governo de frente ampla burguesa, mas que também tem
né, vários problemas e que não vai, de fato, expressar ali as reivindicações das massas, né? Mas, assim, eu estou comentando isso porque, por exemplo, tem pessoas da Chapa 1, por exemplo, faziam parte, que vão lá, por exemplo, o próprio PSTU. O PSTU, no primeiro turno, ele fez uma candidatura própria, né? E no segundo turno, para supostamente combater o fascismo, chamou o voto no PT. Então, assim, eles fazem a crítica dos sindicatos terem chamado o voto no PT desde o primeiro turno. Mas eles chamaram no segundo. Então, por exemplo, a gente vê isso como uma incoerência, porque se é o fascismo de fato, o PSTU que foi responsável de não ter chamado desde o primeiro turno, porque estaria tirando o voto entendeu? Tipo, permitindo, por exemplo, que o fascismo, né, expresso ali pelo Bolsonaro, segundo eles, vencesse desde o primeiro turno. Existiu essa possibilidade, né? Então teria sido uma irresponsabilidade. Mas só colocando aqui algumas diferenças. Então, teve isso e também várias outras correntes também discordaram, né, de que o Sintuf deveria enviar delegação para participar da cerimônia de posse, porque, de acordo com essas pessoas, foi importante ter eleito um governo democrático e tudo mais, mas participar da cerimônia de posse já é algo mais comprometedor nesse sentido, porque você está basicamente participando ali mesmo desse novo governo, assim, dessa posse desse novo governo. Então, teve essas questões aí, né? Tipo, que mais recentemente que eu tenho condições de falar, assim, como eu também não era da direção, eu não conheço tantos exemplos assim. Então, isso eu sei porque, né, coisa bem recente agora, que é pública. Mas é isso, né? Acho que são alguns exemplos. E a própria questão também da campanha salarial desse ano, né? Porque, assim, de fato, nacionalmente, a categoria, até por estar há muitos anos sem reajuste, estar com salários corroídos e tudo mais, elas, né, estavam ansiosas por um reajuste salarial. Então, a maior parte da categoria, de fato, se colocou pela aprovação dos 9%. A grande questão é quando a direção ela não coloca que seria possível conquistar um aumento maior, e ela defende entusiastada, tipo assim, de forma contente mesmo essa proposta, entendeu? Porque os trabalhadores ali, muitos deles, até por aquela situação que eu falei de refluxo e tudo mais, eles não estão nessa perspectiva de fazer greve, de lutar. Greve eu acho que é uma coisa que nem estava colocada, mas assim, de fazer uma luta mesmo, uma campanha salarial. Então, sim, 9% tá bom, o governo tá dando, ele faz tempo que a gente não tem reajuste. Agora, o problema é a direção também ter esse discurso, entende? Porque a direção, ela tem que estar, se ela é direção, em tese ela tem que estar à frente ali, né? Nesse sentido de levar as propostas, é claro, quem decide é a categoria. Mas, assim, o problema é rebaixar, aceitar propostas rebaixadas, né? Mas eu dei esse exemplo agora, porque também mostra que tem a ver em última instância, né, com a defesa do governo, não fazer um enfrentamento, porque esse enfrentamento, segundo algumas pessoas, pode desestabilizar o governo e favorecer a ultradireita. Falando em governo Lula, né, você fez algumas análises pontuais aí sobre o governo e eu gostaria que você aprofundasse, né, como que você vê esse governo aí de frente ampla do Lula e Alckmin? Então, entendo que é um governo que ele abre uma nova etapa da crise política, né? Acho que a gente tem que pensar dessa forma, porque muitos falam dessa questão da esperança, né? O Bolsonaro foi derrotado do ponto de vista eleitoral, né? E agora a gente está no governo mais democrático e tudo mais. Mas a verdade é que é uma nova etapa da crise política, porque a divisão interburguesa, né, ela não se divisão interburguesa, a divisão geral das massas, né, ela não se desfez, né, os bolsonaristas estão aí, outros estão aí. E isso foi uma coisa que o Porsche sempre colocou, né, durante a pandemia, etc., que o que unifica
tecnifica os explorados é a defesa das reivindicações, né? Isso acaba enfrentando os governos. Então, assim, toda a ideia que teve do próprio PT, né, de ficar falando fora Bolsonaro, mas pensando do ponto de vista institucional, ou seja, de fazer impeachment, de fazer eleições, de tirar o Bolsonaro através desses mecanismos burgueses, ocasionou na própria eleição do PT, mas tipo, o PT não se propunha, né, como que fala? A derrubar o governo de fato, né, nas ruas, o governo Bolsonaro. Então, o governo ficou aí os 4 anos e trocou agora. Então, eu entendo o seguinte, né, que toda essa crise que existe já há um tempo, né, assim, teve alguns fatores, inclusive o golpe de Estado que tirou o PT em 2016 do comando do Estado, né, o PT ele volta agora, mas em novas condições, né, ele volta através de uma aliança burguesa mais explícita e mais ampla. E nesse sentido, como a conjuntura econômica também é mais difícil do que já foi em outros momentos, né, cada vez mais a crise é maior, o governo ele tem uma margem muito pequena para fazer concessões, né, concessões às massas trabalhadoras. Claro que eles dão, até pelo discurso, eles são obrigados a fazer algumas coisas, né, porque senão não dá, né. Tipo assim, fica uma coisa meio estranha você falar ali que vai fazer justiça social, reduzir a desigualdade, ou supostamente até mesmo acabar, e não promover ações efetivas nesse sentido. Então, tem coisas que o governo precisa fazer, né? Mas é isso, o governo ele tem uma margem muito pequena para essas concessões, e como existe uma aliança ampla, né, com as frações da burguesia, ele acaba sendo empurrado, né, por essas frações. Então, as frações elas vão impor sua agenda ali, né, de ajuste fiscal, corte de gastos e por aí vai. Pelo menos essa perspectiva que eu vejo assim, né. E aí, o desafio agora tem esse desafio para o momento dos trabalhadores, né? Porque, bom, acabou de sair de um governo de ultradireita fascistizante, e aí fica bastante essa análise, esse discurso de que a gente não pode enfrentar esse governo, né, de uma forma muito enfrentamento mesmo, combativo assim, tudo mais, senão a gente estaria dando margem ali para a oposição bolsonarista. Mesmo que assim, igual, por exemplo, quando a gente fala de serviço público, tipo, o bolsonarismo nem defende serviço público. A gente faz uma luta ali para valorização do servidor ou da estrutura, né, das instituições públicas, dos órgãos públicos, a gente, por natureza, está enfrentando o bolsonarismo, né, que é de ultradireita, portanto, privatizante e tudo mais. Então, sabe, então, são questões que não tem muito sentido, assim. Ainda falar alguma coisa sobre essa questão do governo. Ah, tá. E aí, também eu entendo como equivocada essa ideia de que o governo vai combater o fascismo, assim, né? É uma visão bem equivocada, porque as tendências de ultradireita, historicamente, elas são expressão do fracasso do reformismo, né, dos governistas, dos democratas sociais. Historicamente, a gente for ver na Alemanha, no próprio Chile, na Espanha, etc., etc. No Brasil também, tanto 64 como 2016, essa tendência de crescimento a direita ela cresce na medida em que você tem os reformistas ali que fazem um discurso, né, pretensamente de igualdade e tudo mais, dentro da lógica burguesa, né, não conseguem efetivar aquilo, e aí, claro, por diversos mecanismos, né, que eu estou falando de uma forma simplista também, mas a direita acaba dando golpe e tomando poder, né, assumindo poder ali, e é isso. Então, ao meu ver, né, pensando do ponto de vista dos trabalhadores e as perspectivas agora do governo Lula, justamente fazer essa luta independente, né,
promover essa luta independente, porque não vai ser... O governo, ele está muito restrito, só por ser governo ele tem essas limitações, mas por ter essa aliança ampla, né, com os setores da burguesia, ele está bem, bem comprometido mesmo. É isso. Maravilha, então vamos aí para a última parte da entrevista, né, o Caio? E vamos conversar um pouquinho aí de plano de luta, né, e perspectivas aí de luta da categoria. Tem alguma? Primeiramente, algum plano de luta, né, já que, né, vocês estão preparando aí a campanha salarial? Então, ter um plano fechado não tem, mas é aquilo que eu comentei um pouco, que é a questão da campanha salarial de 2024, né? Porque esse ano foi aprovado um reajuste a partir ali de maio desse ano, na verdade, cai no salário mesmo em junho, né? Mas até para o governo isso, até isso foi bom, porque como é a partir de maio, provavelmente chega 1º de maio lá, o Lão vai estar falando, eu dei reajuste para os servidores e tudo mais, enfim. Só que como a gente está falando de servidor, de questões legais, orçamentárias, né, do Estado, tipo, para a gente conseguir um reajuste bom no ano que vem, a gente precisa já começar a lutar esse ano para ter no orçamento essa verba garantida, entendeu? Então, de imediato, precisa fazer essa luta para entrar, né, na lei orçamentária anual, na LOA. E aí, como eu comentei também, em maio tem o congresso da Fazubra, que vai acontecer em Brasília, e assim, a ideia, né, desculpa, a ideia da chapa 2, né, da chapa 1, né, das eleições do sindicato, que a gente pautou, foi justamente essa defesa de que o Congresso da Fazubra, em maio, saia com um plano de lutas, né? Agora, que plano de lutas é esse? Tipo, hoje a gente não tem isso claro, sabe? Tem medidas, inclusive, que nós mesmos da chapa incluímos no programa, né? Que é contra a reforma administrativa, pela revogação das contrarreformas, né? Trabalhistas, previdenciária, dentre outras várias pautas funcionais, tanto de natureza, tanto local quanto nacional, né? Por exemplo, o fim da terceirização, né, nas universidades, que todo trabalhador seja estatutário, né? Porque assim tem vários cargos que foram extintos, né? Ao longo do tempo, né, tem cargos, tipo, desde a década de 90, que foi extinto pelo FHC, tipo vigilante, cozinheira, dentre outros, e cargos que foram extintos ao longo do tempo, mas alguns agora no governo Bolsonaro. Foram cargos do tipo tradutor, intérprete de Libras, secretário executivo. Então, imagina, esses cargos não existem mais na carreira de técnicos administrativos em educação, né? Então, precisam ser recriados esses cargos, né? E acabar com a terceirização da universidade, que, enfim, precariza o trabalho, os trabalhadores recebem bem menos. Para a própria universidade é bem ruim, porque divide a categoria, sabe? Tem várias questões assim administrativas que dificultam também. Então, em linhas gerais, é isso, mas esse plano ele está sendo construído, né? Mas o ponto número 1, vamos dizer assim, é a campanha salarial de 2024, entendeu? Porque para a gente conseguir um aumento bom no ano que vem, a gente precisa garantir no orçamento desse ano, né, reservado lá no orçamento uma rúbrica, né, um valor que garanta esse aumento no ano que vem. Para a gente terminar, né, se for do Congresso da Fazubra, né, explica rapidamente aí o que é o Congresso da Fazubra para o ouvinte entender. Perfeito, bem lembrado. A Fazubra, deixa eu ver aqui a sigla exatamente o que significa, que é um nome grande. Basicamente é o Sindicato dos quer ver? Eu vou falar já o nome certinho para vocês, ó. Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil.
Então, a FASUBRA, ela é uma federação, né, que reúne diversos sindicatos. Então, por exemplo, tem o Sintuf-ABC, tem o Sintuf-Fesp, Sintuf, que é o da Universidade Federal Fluminense, e por aí vai. Então, esses sindicatos, eles podem, né, se filiar a essa federação que é a FASUBRA. A FASUBRA, né, se eu não estou enganado, ela tem hoje 49 sindicatos filiados no Brasil. Só, a FASUBRA é só sindicatos de técnico-administrativos, né? Porque, assim, também tem essas questões da estrutura sindical no Brasil. Por exemplo, os institutos federais, os técnicos administrativos, eles fazem parte da mesma carreira dos técnicos administrativos das universidades. Mas, assim, nos institutos federais, existe uma cultura, assim, é mais comum os sindicatos eles serem unificados, de técnicos administrativos e professores. Nas universidades, praticamente isso não existe. Tipo, você tem um sindicato de professores e você tem um sindicato de TAs, né? Técnicos Administrativos de Educação. Então, a FASUBRA, ela só reúne sindicatos de técnicos administrativos, entendeu? Então, é mais das universidades mesmo. Até tem de IFE, mas, por exemplo, os sindicatos do IFE, os professores não podem participar dos mecanismos, porque é um sindicato de técnicos administrativos. E basicamente é isso. Então, assim, o congresso da FASUBRA, né, ele ocorre, se eu não me engano, a cada 3 anos. Outras coisas eu falo assim, se eu não me engano, até porque eu sou recente na categoria, né? Então, também estou aprendendo, me familiarizando agora. E aí ele tem um temário lá, né? O temário do Congresso da FASUBRA desse ano, ele vai discutir a conjuntura nacional e internacional, alterações estatutárias. Esse segundo item é importante, porque eu também comentei aqui ao longo da exposição da conversa, que, por exemplo, as assembleias para eleição de delegados para o Congresso da FASUBRA, elas serão presenciais, né? Inclusive por uma questão estatutária da FASUBRA. Mas isso hoje, pode ser que, por exemplo, esse Congresso mude, né, faça uma alteração estatutária, na qual vai permitir, por exemplo, assembleias híbridas, entendeu? Ou virtuais, não sei. Mas estou, né, só falando em termos de possibilidade de discussão no Congresso. Então, assim, né, Conjuntura Nacional e Internacional, alteração estatutária, ataques à categoria, democracia nas instituições federais de ensino, plano de lutas e eleição da direção nacional e do Conselho Fiscal. Esse último ponto também é bem importante, né? Porque a partir das discussões ali e da própria eleição de delegados que se dá nos locais, isso depois acaba se expressando na eleição da próxima direção nacional da federação também. Aí, pessoal, encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, quero aqui agradecer a presença do Caio, gostei aí bastante da sua intervenção e passo a bola aqui novamente para ele fazer as considerações finais. Bom, agradeço pelo convite aí, por participar aqui, eu acho bem importante, né, esse canal, assim, de mesa de debates mesmo, né, de colocar ali as coisas que estão ocorrendo, né, ou perspectivas sobre o que estão ocorrendo, posições ali e tudo mais, desde um ponto de vista da luta de classes mesmo, assim, né, porque hoje, muitas das vezes, esses canais aqui do YouTube e tudo mais são mais assim utilizados até pelas pessoas, né, ou pelos grupos de direita. Então acho que é bem importante também a gente fazer essa disputa, assim, vamos dizer assim, apesar de que do ponto de vista mais geral as lutas elas acontecem nos espaços mesmo, locais de trabalho, de estudo, né? Mas tem esse papel também da luta ideológica, né? Que é importante fazer essas discussões, além, é claro, da própria luta política se projetar nesses canais também, outras pessoas podem ver e tudo mais. Então, agradeço bastante aí pelo convite, valeu, Guilherme, e obrigado a todos também que acompanharam aí ao vivo, que verão depois dessa discussão. Então é isso aí, pessoal.
rapidamente aqui, lembrando aqui para se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas que o canal produziu. Segue a gente no TikTok e no Instagram, podcast Mesa de Debates. Também estamos no Facebook, Mesa de Debates. Lá vocês vão encontrar os conteúdos que nós produzimos. E também, né, quem puder, colabore, né, com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF, né, para a gente continuar fazendo esse trabalho, continuar fazendo essa mídia independente. Então aí, pessoal, logo vai ter uma outra live com participação especial. E um forte abraço, fui!